a gente vai confeccionar o outro lado da cauda da sereia. Aqui a gente já tem um lado já pronto. E agora a gente vai fazer o outro lado, que é idêntico a esse. Para iniciar, com um fio verde, fazer um anel mágico na primeira carreira, com 6 pontos baixos. Aqui a gente conta 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Finalizados os 6 pontos baixos, fecha o anel mágico e inicia a segunda carreira. Na segunda carreira, vocês vão repetir 6 pontos baixos, ou seja, ponto sobre ponto. Na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento 3 vezes. A quarta carreira, você vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, aqui o primeiro ponto baixo, você marca o primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo no próximo ponto e um aumento. Então, nessa carreira, ao final dela, a gente vai fazer isso por 3 vezes ao total. Então, a gente vai ter no final dessa carreira 12 pontos baixos. Agora, vamos fazer a quinta carreira. Na quinta carreira, são 3 pontos baixos, um aumento 3 vezes. Ao final dessa carreira, a gente vai ter um total de 15 pontos baixos. Então, eu fiz aqui meu primeiro ponto baixo, marquei e vou seguir fazendo meus 3 pontos baixos e um aumento. Na sexta carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento 3 vezes. A gente vai ter ao final dessa carreira 18 pontos baixos. Na sétima carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento 3 vezes. Ao final dessa carreira, a gente vai ter um total de 21 pontos baixos. Na oitava carreira, são 6 pontos baixos e um aumento. Então, meu primeiro ponto, marco e continuo. Na carreira de número 9, são 7 pontos baixos e um aumento. Então, você faz aqui o primeiro ponto baixo, marca e continua. São 7 pontos baixos, um aumento por 3 vezes. Ao final da carreira, você vai ter um total de 27 pontos. Na carreira de número 10, a gente vai fazer 8 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Ao final dessa carreira, a gente vai ter um total de 30 pontos baixos. Carreira de número 11, a gente vai fazer 9 pontos baixos e um aumento 3 vezes. E a gente vai ter um total de pontos 33. Na carreira de número 12, você vai fazer ponto sobre ponto sem aumento e nem diminuição. Então, aqui é o meu primeiro ponto, eu marco e sigo fazendo. Ao final da carreira, você vai ter um total de 33 pontos baixos. Da carreira número 12 até a carreira número 15, você repete essa quantidade de pontos. Ponto sobre ponto, 33 pontos baixos ao final dessas carreiras. Aqui terminamos a nossa carreira de número 15. Nossa peça tá ficando assim. E vamos iniciar agora a carreira número 16. Da carreira número 16 até o final da peça, a gente vai iniciar nossas carreiras de diminuições. Assim como a gente foi aumentando aqui, agora também a gente vai
diminuir. E na carreira número 16, a gente vai fazer 9 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. Agora, vamos fazer a carreira de número 17. Nessa carreira, a gente vai continuar diminuindo. Então, serão 8 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. A gente vai totalizar, ao final dessa carreira, 27 pontos baixos. A carreira de número 18, a gente vai fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, primeiro ponto baixo. E a gente vai seguir. Nessa carreira, a gente vai fazer essa diminuição, 7 pontos baixos, uma diminuição 3 vezes. E ao final dessa carreira, a gente vai ficar com um total de 24 pontos baixos. Carreira número 19, serão 6 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Ao final dessa carreira, a gente vai ter um total de 21 pontos baixos. Aqui é a carreira número 20. Na carreira número 20, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. Ao final dessa carreira, a gente vai ter um total de 18 pontos baixos. A carreira de número 21, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Isso vai se repetir por 3 vezes também. E no final da carreira, a gente vai ter um total de 15 pontos baixos. Na carreira de número 22, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. Então, aqui a gente vai ter, no total, 12 pontos baixos. Aqui é a carreira de número 23. Nessa carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Isso vai acontecer por 3 vezes e ao final dessa carreira a gente vai ficar com um total de 9 pontos baixos. Na carreira de número 24, vocês vão fazer ponto sobre ponto, ou seja, 9 pontos baixos. Agora, com as duas partes da cauda prontas, primeira parte, a gente vai unir essas duas. Essa carreira é chamada de carreira número 25. E aqui a gente tem que tomar bastante cuidado e prestar bastante atenção nas coisas que a gente vai fazer para poder dar certo. Aqui eu fiz aquela primeira parte da cauda, recortei o fio. E a segunda parte da cauda e não recortei o fio. Então, vamos lá começar a nossa união. Para iniciar, a gente vai primeiro fazer 2 pontos baixos nessa cauda daqui. Eu vou chamar de cauda da direita e cauda da esquerda. Então, a gente vai fazer 2 pontos baixos na cauda da direita, nessa daqui. Então, vamos lá. Um ponto baixo, você marca ele. E 2 pontos baixos. Aqui mais um ponto baixo. Agora, você vai fazer uma diminuição. Mas essa diminuição, você vai fazer pegando um ponto dessa cauda, a da direita, e um ponto dessa cauda, a da esquerda. Da seguinte maneira. Que você insere a agulha na alcinha da frente da cauda da direita, pega a cauda da esquerda e insere a agulha também. Pega o fio aqui, passa através das duas alcinhas e fecha seu ponto baixo.
Depois de fazer essa diminuição, você vai fazer 3 pontos baixos na cauda da esquerda. Então, você vai iniciar aqui, 3. Então, aqui é um ponto baixo, primeiro ponto baixo, 2 e 3. Pronto. Depois de 3 pontos baixos, você vai fazer uma diminuição nessa cauda da esquerda. Então, a gente vai fazer essa diminuição aqui. Insere a agulha na alcinha da frente do ponto, na alcinha da frente do outro ponto e faz a diminuição. Agora, você vai fazer 2 pontos baixos. Um ponto baixo e aqui 2 pontos baixos. E agora, você vai fazer novamente uma diminuição. Essa diminuição, você vai utilizar novamente as duas caudas. Então, você vai inserir a agulha nesse ponto aqui. E vai inserir a agulha no outro ponto, no próximo ponto da outra cauda. E fazer a diminuição. Então, você vai passar o seu fio através dessas alcinhas e fazer seu ponto baixo. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3. E eu vou terminar com uma diminuição. Ao final dessa carreira, eu vou ter que ter um total de 14 pontos baixos. Na carreira de número 26, vai ser da seguinte maneira. Aqui o primeiro ponto. Você marca. E nessa carreira é da seguinte maneira. Vocês vão fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, vocês vão ter 12 pontos baixos. Você faz 5 pontos baixos, uma diminuição, 5 pontos baixos de novo e outra diminuição. Ao final, vocês vão ter 12 pontos baixos. Número 27. Então, fazer o primeiro ponto baixo da carreira. Primeiro ponto baixo, marcar e continuar. Na carreira de número 27, você vai fazer ponto sobre ponto. Então, você vai ter 12 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. Você vai fazer isso das carreiras número 27 até a carreira número 30. 12 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. Aqui a gente finalizou as repetições da carreira de número 27 até a carreira de número 30. São 12 pontos baixos. Agora, a gente vai começar a aumentar, a partir da carreira 31. Então, a gente vai fazer um aumento, próximo ponto. Então, o aumento é 2 pontos baixos e um ponto. Então, faz aqui o primeiro, marca, começo da sua carreira. E faz o segundo ponto baixo. Nessa carreira serão um aumento e 5 pontos baixos. Então, aqui a gente já fez um aumento, 5 pontos baixos, depois um aumento de novo, depois 5 pontos baixos. Totalizando ao final dessa carreira, 14 pontos baixos. A carreira de número 32, vocês vão repetir os mesmos 14 pontos baixos. Então, você marca aqui,
O primeiro ponto baixo e continua. Então, ponto sobre ponto, sem aumentos e sem diminuições por toda a carreira, 14 pontos baixos, até finalizar. Na carreira de número 33, vocês vão começar fazendo um aumento e 6 pontos baixos, 2 vezes. Na carreira de número 34, vocês vão só repetir os 16 pontos, então, ponto sobre ponto sem aumento e sem diminuição. Na carreira de número 35, a gente vai fazer um ponto baixo, marcar. Depois desse um ponto baixo, um aumento, 7 pontos baixos, aqui eu terminei meu aumento. Aí, eu vou fazer 7 pontos baixos, mais um aumento, e para finalizar, 6 pontos baixos. Então, a gente vai ter um total de 18 pontos baixos ao final dessa carreira. Na carreira de número 36, vocês vão repetir os 18 pontos baixos, ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição. Então, você faz o primeiro ponto baixo, marca e dá continuidade nos demais. Uma coisa importante aqui para falar para vocês é o seguinte. Aqui eu já uni as caudas e aqui eu tô fazendo a cauda principal. O importante é que esses aumentos que a gente está fazendo e essas diminuições, elas fiquem nos lados, para que o nosso bichinho tome forma. Aqui na carreira de número 38, vocês vão fazer um ponto baixo e marcar um aumento, 8 pontos baixos, mais um aumento e 7 pontos baixos para finalizar. No total, ao final dessa carreira, vocês vão ter 20 pontos baixos. Na carreira de número 38, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento e sem diminuições. Então, aqui a gente vai repetir os pontos baixos. Ao final dessa carreira, a gente vai ter 20 pontos baixos. A carreira de número 39, vocês vão fazer 2 pontos baixos, que é o primeiro, 2 pontos baixos, segundo, e um aumento. Depois desse aumento, vocês vão fazer 9 pontos baixos, mais um aumento e finaliza com 7 pontos baixos, tendo ao final dessa carreira um total de 22 pontos baixos. Na carreira de número 40, vocês vão fazer ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento e sem diminuição. Então, ao final dessa carreira, a gente vai ter um total de 22 pontos baixos. É a carreira de número 41. Você vai fazer um ponto baixo, marcar, e vai fazer outro ponto baixo. Então, são 2 pontos baixos, um aumento no ponto seguinte, 10 pontos baixos, mais um aumento, e para finalizar, 8 pontos baixos. Ao final dessa carreira, você vai ter um total de 24 pontos baixos. Na carreira de número 42, você vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Então, são 24 pontos baixos. Fiz aqui o primeiro, marca e dá sequência. Na carreira de número 43, você vai iniciar com 4 pontos baixos. Então, primeiro você faz um ponto baixo, marca. Você vai fazer mais 3 pontos baixos, totalizando 4 pontos baixos. Um aumento, 12 pontos baixos. Um aumento, 11 pontos baixos, mais um aumento e para finalizar a carreira, 7 pontos baixos.
tendo um total de 26 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 44. Na carreira de número 44, primeiro você vai fazer 4 pontos baixos, um aumento, 12 pontos baixos, mais um aumento, e para finalizar a carreira, 8 pontos baixos. No final, vocês vão ter um total de 28 pontos baixos. Então, aqui o primeiro ponto, e eu marco a carreira, o início da carreira, e dou sequência. A carreira de número 45, vocês vão fazer 5 pontos baixos. Depois dos 5 pontos baixos, vocês vão fazer um aumento, 13 pontos baixos em seguida, mais um aumento, e para finalizar a carreira, 8 pontos baixos. No final dessa carreira, vocês vão ter um total de 30 pontos baixos. Na carreira de número 46, vocês vão fazer 5 pontos baixos, um aumento, 14 pontos baixos, mais um aumento, e finalizar a carreira com 9 pontos baixos. Ao final, vocês vão ter 32 pontos baixos. Na carreira de número 47, vocês vão fazer 6 pontos baixos, um aumento, 15 pontos baixos, mais um aumento, e para finalizar a carreira, 9 pontos baixos. Aqui é a carreira de número 48. Na carreira de número 48, vocês vão fazer 6 pontos baixos, um aumento, 16 pontos baixos, mais um aumento, e para finalizar, 10 pontos baixos. Ao final da carreira, vocês vão ter 36 pontos baixos. A carreira 49 vão ser 6 pontos baixos, 2 aumentos seguidos, 16 pontos baixos, mais 2 aumentos seguidos, e para finalizar a carreira, 10 pontos baixos. Ao final dessa carreira, a gente vai ter um total de 40 pontos baixos. Carreira número 50, você vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Então, você vai repetir aqui os 40 pontos baixos. Você vai fazer a mesma coisa na carreira 51, 52 e 53. A partir da carreira de número 53, aliás, de número 54, desculpa, a gente vai começar a fazer as diminuições para fazer a cintura da nossa boneca. Então, a gente vai fazer da seguinte forma a carreira de número 54. São 6 pontos baixos, uma diminuição, 18 pontos baixos, outra diminuição, e para terminar a carreira, 12 pontos baixos. Você vai ter ao final 38 pontos baixos. Na carreira de número 55, a gente vai fazer 4 diminuições. Primeiro, você vai fazer 7 pontos baixos, uma diminuição, 14 pontos baixos e mais uma diminuição. Depois dessa diminuição, 5 pontos baixos, uma diminuição, 4 pontos baixos e outra diminuição. Totalizando ao final da carreira 55, 34 pontos baixos. Na carreira de número 56, vocês vão fazer ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, ou seja, um total de 34 pontos baixos ao final dessa carreira. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 57. Eu fiz a troca de cor por um fio verde mais claro, um tom mais claro do que eu vinha utilizando antes, para fazer um detalhe só. Aqui eu já fiz a troca de cor. No primeiro ponto, eu faço um ponto baixíssimo para que essa troca pareça mais suave. E assim eu dou sequência. Na carreira de número 57, a gente vai fazer 3 pontos baixos, uma diminuição,
4 pontos baixos, uma diminuição, 9 pontos baixos, mais uma diminuição, 4 pontos baixos, mais uma diminuição, 2 pontos baixos, outra diminuição e mais 2 pontos baixos. Ao final de toda essa carreira, a gente vai ter um total de 29 pontos baixos. Agora vamos fazer a carreira de número 58. Essa será a última carreira aqui da cauda. Então, a gente vai começar. São 2 pontos baixos. Depois desses 2 pontos baixos, a gente vai fazer uma diminuição, 3 pontos baixos, mais uma diminuição, 8 pontos baixos, mais uma diminuição, 3 pontos baixos, mais uma diminuição e finalizando a carreira, 5 pontos baixos. Aqui, então, a gente vai ter um total de 25 pontos baixos. Eu já finalizei a carreira de número 58, então vocês podem aqui cortar o fio. E um detalhe que eu queria falar para vocês é o seguinte: eu acabei aqui a carreira de número 58, então aqui será a parte de trás da boneca, da sereia, e aqui será a parte da frente. É assim que tá ficando a nossa peça. Aqui é a união das duas caudas e essa cauda principal. Agora, a gente vai iniciar o corpo da nossa sereia. Aqui a gente crochetou toda a cauda. E agora a gente vai dar início ao corpo. O corpo, a cabeça e os braços vão ser num tom de pele. Então, você vê o tom que você tem aí disponível e utiliza. E a gente vai começar a trabalhar da seguinte maneira. Na primeira carreira do corpo, ou na carreira de número 59, você vai inserir esse fio pele, cor de pele aqui, e começar a trabalhar. Eu já fiz a inserção e vamos começar. Na carreira de número 59, que essas aqui, a última daqui da cauda foi a de 58, número 58. Então, a primeira carreira do corpo é de número 59. Então, nessa carreira, a gente vai fazer 25 pontos baixos, assim como a gente fez na carreira de número 58. Totalizou 25 pontos baixos, agora a gente vai repetir esses mesmos 25 pontos baixos.